Havia uma pequena guarnição do exército de Rastur. Eram uns 500 entre homens e vampiros. Se preparavam para atacar uma cidade que ficava ali próximo. Eles sentiram o vento gelado se espalhar. Os mais velhos sentiram como um aviso, mas os mais jovens julgaram se tratar apenas de um vento. Depois disso, um silêncio tomou conta de tudo, enquanto uma tempestade de areias negras se aproximava. A falta de som deixava aquela ação da natureza ainda mais estranha, e a mais estranha já vista. Toda a guarnição começou a prestar atenção, e só quando já era tarde demais que perceberam o que era. Os vampiros foram os primeiros a perceber a feitiçaria La Sombra, mas já era tarde. Foi devastador o ataque. Não sobrou ninguém. Os humanos serviram de alimento aos vampiros, e os vampiros foram destroçados e envenenados. Do mesmo jeito que surgiram, eles desapareceram, dentro de uma tempestade de areias negras. Rastur sentiu a perda e, furioso, mandou seus biaques vasculhar o local. Através dos olhos de seus servos, ele viu só corpos secos e cadáveres devorados. Nenhum vestígio de seus inimigos. Porém, o que mais o intrigou foi como um punhado de vampiros destruiu uma guarnição de 500 guerreiros. Quando o dia chegou, o sol varreu como poeira o corpo seco dos vampiros, espalhando seu pó, levado pelo vento. O príncipe comemorou sua pequena vitória, mas significativa, satisfeito com seu exército e com seu aprendiz, pois Cassian aceitou aprender tudo o que ele quisesse lhe ensinar. A notícia da devastação feita numa guarnição de Rastur se espalhou pela tribo do deserto. O escorpião e seu grupo de amigos já haviam ganhado o respeito de muitos clãs de vampiros, mas o fato do príncipe Gerard estar ao lado dele trouxe, além de respeito, o medo. Todos os clãs que conheciam a história do príncipe se perguntavam como o escorpião o libertou e ainda estava vivo. A fúria de séculos de Gerard deveria tê-lo destruído. Estaria ele vivo porque era de fato tão venenoso que o príncipe não ousou tocá-lo? O fato é que todos os boatos e notícias davam medo. E a chance de se libertarem do futuro domínio do demônio era também a certeza de caírem na fúria do príncipe. Todos descansavam, abrigados no templo de Hathor, e o exército do príncipe havia voltado para o submundo. Astarte estava em seus aposentos. Enquanto suas servas cuidavam de sua pele e seus cabelos, ela observava o movimento do exército de Rastur. Ela nunca tentava ver Alamut, pois se o simples pronunciar do nome de Rastur denunciaria a ele a posição de quem o disse, olhar para onde ele estava seria perigoso demais. Ela temia que, ao observar os movimentos dele, acabaria atraindo-o para o submundo. Mas seu exército poderia ser observado. Poderia saber seus movimentos e direcionar seu pai, Cassian e os outros. Durante aqueles dias, eles atacaram os exércitos de Rastur. Apareciam e desapareciam, sem deixar rastros. Rastur então passou a enviar seus biaques para proteger seus exércitos. Astarte controlava as areias do deserto, criando tempestades de areia direcionadas às criaturas aladas, cegando-as, e assim seguiam dando baixas a Rastur, que recorreu a seus vermes para vigiar as areias. Mas o príncipe Gerard e Darchandin deixavam as areias silenciosas, e assim os vermes não os percebia, e Gerard, Cassian e Sebaq os abatiam sem maiores dificuldades. Gerard ensinou técnicas de ataque, unidas a feitiçarias que tornavam o escorpião mais letal a cada dia,
e assim mais baixas o exército de Rastur sofria. Rastur então escolheu os melhores batedores dos assamitas, os melhores do clã de caça, depois de Dashandin e os filhos, e os enviou para investigar quem estava atacando seu exército. Cássia também enviou seus pequenos amigos peçonhentos para trazer informações para ele, o que deixou Dashandin e o príncipe Girard impressionados com essa habilidade. Milhares de escorpiões de todas as espécies e tamanhos vieram até ele, um verdadeiro exército venenoso e leal ao escorpião. Assim que ele os chamou, friccionando as mãos sobre a areia, eles vieram de todas as partes. Ele se abaixou e falou com aquele exército de pequenos guerreiros. Meus pequeninos amigos, preciso da ajuda de vocês. Vigie os exércitos do demônio de Elamut. Me tragam notícias de sua localização e de cada movimento dele. Agora vão, estarei esperando. O pequeno exército de Cássia se espalhou pelas areias, porém um ficou, e Cássia o pegou nas mãos. E o pequeno escorpião negro mexia suas pinças e fazia um zunido. Então Cássia perguntou: onde eles estão, pequeno amigo? O aracnídeo se virou, ainda em sua mão, dando a direção de onde os batedores de Rastur os observavam. Cássia agradeceu e colocou de volta na areia, e virando-se para os outros falou: há um grupo de batedores assamitas nos vigiando ao sul daqui. O pequeno escorpião lhe contou isso? Girard perguntou incrédulo. Sim, meu príncipe. Como faz isso? Nunca ouvi fazer isso quando estava conosco. Dashandin o questionou, vendo a preciosidade de uma habilidade como aquela. Descobri que podia fazer isso depois que começou a me separar, para que eu não participasse das missões e descobrisse seu plano sórdido para mim. Sabe, Dashandin, eu não entendo como teve um guerreiro desse e o desperdiçou dessa forma. Girard saiu, sem esperar a resposta de Dashandin. Deu alguns passos e se virou para Cássia, o chamando. Vamos, escorpião. Temos os encheridos para arrancar os olhos e as línguas. Mas só nós dois? Eu daria conta de todos sozinho, mas quero te ensinar como julgamos os traidores. Cássia o acompanhou, e rápido chegaram onde os espiões estavam. Eles não tiveram tempo de fugir, pois a lição que o príncipe ensinou a Cássia foi a de Ablerre, quando um vampiro morde e consome o outro até sugar sua alma, como uma forma de punição depois de aplicar o julgamento. Mas eles deixaram um vivo e o mandou de volta para Rastur com uma mensagem do príncipe Girard. Volte, traidor, para o seu mestre e diga àquele demônio que os dias dele estão contados, pois o primeiro escorpião retornou para tomar de volta o que lhe pertence. Quando a notícia chegou até Rastur sobre o fim de seus batedores, ele procurou os feiticeiros assamitas e os interrogou sobre quem seria o primeiro escorpião. Ele era um Hassani muito poderoso, mas depois que foi abraçado por um ancião Baali, se tornou letal como um escorpião. Chegou a conquistar metade do Oriente, mas foi traído pelos vampiros que lhe servem agora, meu senhor. Ele tinha um poderoso exército de vampiros treinados e a única regra eram ser leais ao príncipe Girard. Por tudo isso, ele é conhecido como o primeiro escorpião, pois é letal como um. Isso deixou Rastur fascinado, e ele imaginou como seria quando capturasse os dois guerreiros mais poderosos de todos os tempos. Rastur estava confiante em sua vitória, pois o clã de vampiros que conspirou contra Girard já havia se unido a ele, por medo do retorno do príncipe. Foi uma boa aquisição para o seu exército. Agora ele sabia que não se tratava de um punhado de vampiros, e sim de um grande exército, um bem poderoso e controlado pelos irmãos de Girard, e todos sob as ordens do príncipe, o primeiro escorpião.
e de seu possível braço direito, o jovem Baale, que estava lhe dando trabalho há muito tempo. Começou a fazer planos, mas seu maior obstáculo era Astarte. Ela provavelmente protegeria o escorpião, e como todos estavam unidos contra ele, também eram protegidos por ela. Mas se ele conseguisse aprisioná-la, teria uma vantagem, principalmente sobre o escorpião. Ele faria qualquer coisa por ela. Ainda lembrava do amor que ardia em seu peito por ela quando vasculhou sua mente. Ele era poderoso de fato, mas havia caído sob os encantos da deusa da morte, e ele usaria esse amor a seu favor. Só precisava capturar e aprisionar Astarte, e esse poderoso exército lhe serviria. Quando Cassian voltou ao templo de Hathor, Dachandi o chamou para conversar. Há muito ele estava arrependido do que havia feito a Cassian, e sabia que talvez nem ele, nem alguns ali sobrevivessem à luta contra Hastur. Não queria morrer durante a batalha carregando toda aquela culpa. Cassian o seguiu e esperou que ele falasse. Filho, eu sei de todo o mal que lhe causei em busca da liberdade do meu clã e da maldição imposta pelo seu clã. Eu o abracei e o fiz da família, mas não agi de acordo aos princípios de uma samita. Eu usei você de forma cruel até para um vampiro. Sei que posso morrer em batalha, mas não posso morrer sem lhe dizer o quanto me arrependo. E não é por ver o guerreiro poderoso que se tornou, e sim pela consideração de pai que tenho por você. Me arrependi no momento em que vi o inominável controlar você naquele poço. Desejo o seu perdão, Cassian. E como prova do que digo, aqui está a última gota de seu sangue. Retirei de Alamute quando fui enviado para caçá-lo. Dachandi entregou um frasco pelo meio com o sangue de Cassian, o mesmo que fora usado para criar o feitiço que aprisionou Astarte, e continuou. Provavelmente precisaremos invadir Alamute para pegar a chave de prata. Mas se meu conselho ainda lhe servir, não participe dessa invasão. Fique aqui. Os feiticeiros sassamitas estão sob o controle do Inominável. Uma gota de seu sangue será o suficiente para ele aprisionar Astarte e usar isso contra nós, pois eu sei que seu amor e lealdade é para ela, e mesmo sabendo o certo a se fazer, não deixará ela morrer. Não se culpe por ter despertado aquele demônio. Não é sua culpa, e sim minha. Espero que possa me perdoar algum dia. Cassian o observou se afastar e o segurou pelo braço e disse: A última batalha contra o Inominável será a nossa última, pois eu, ou ele, ou nós pereceremos. Portanto, nosso mal-entendido, nossas rixas, raivas e rancores acabam aqui. Ele deu um forte abraço em Dachandi, pondo fim ao passado. Depois bebeu o líquido do frasco, o despedaçando em seguida. Gerard e Astarte, que observavam tudo, se entreolharam sorrindo. Um exército unido sem uma única rusga de rancor seria muito mais poderoso.